Vamos fazer um exercício? Imagine que hoje descobrissem essa Bíblia é a perfeita tradução. A tradução absolutamente fiel, sem erro, exatamente conforme os originais. Pronto. A discussão acabou? Não, porque surge uma pergunta ainda mais importante. O leitor conseguiria entender corretamente essa Bíblia perfeita? Existe uma ideia perigosa circulando por aí de que se encontrar a melhor versão da Bíblia automaticamente leva alguém à verdade. Mas a realidade mostra outra coisa. Pessoas usam a mesma tradução e chegam a interpretações completamente diferentes. Então pense comigo, se a tradução perfeita resolvesse tudo, por que existem tantas divisões, tantas interpretações entre pessoas que usam exatamente a mesma Bíblia? Porque entender a Bíblia não depende apenas da qualidade da tradução, depende também da capacidade de interpretação, do conhecimento do contexto, da humildade, depende da maturidade, depende da honestidade intelectual. Então, nós vamos levantar algumas questões desconfortáveis. E se a Bíblia estiver correta, mas a leitura estiver errada? E se o texto estiver claro, mas o leitor estiver cheio de pressupostos? E se a pessoa não estiver tentando entender o texto, mas apenas procurando versículos para defender suas opiniões? E se a questão não for a tradução, mas a falta de profundidade? Porque a Bíblia possui poesia, profecia, linguagem simbólica, hipérbole, parábolas, contextos históricos, expressões idiomáticas, gêneros literários. Agora, imagine alguém lendo tudo isso sem contexto. O que acontece? A gente não pode entrar nessa ilusão da Bíblia mágica. Muita gente trata determinadas versões como se fossem objetos mágicos, como se comprar a Bíblia certa automaticamente produzisse entendimento. Mas não funciona assim. Você pode ter a melhor tradução, o melhor acabamento, a edição mais cara, o texto mais literal e ainda interpretar tudo errado. Porque nenhuma tradução vai substituir o estudo, o discernimento e a responsabilidade. Há pessoas simples que entendem melhor certos princípios bíblicos do que gente cheia de arrogância teológica. Porque não é só inteligência, não é só técnica, não é só academicismo, também envolve postura. A pessoa pode conhecer termos difíceis, falar sobre manuscritos, discutir grego, hebraico, e ainda assim ler o texto apenas para alimentar o ego. A grande questão talvez seja a obsessão pela Bíblia perfeita, porque esconde uma tentativa de simplificar algo muito mais complexo. Porque é mais fácil procurar a tradução definitiva do que admitir que textos antigos exigem responsabilidade. Então, talvez a pergunta correta não seja qual é a melhor Bíblia, mas que tipo de leitor eu sou? Eu leio com humildade, eu leio com honestidade, com contexto, com disposição para aprender, como um verdadeiro discípulo de Jesus, ou apenas tento transformar a Bíblia numa ferramenta para validar minhas ideias? Pense nisso, porque uma tradução perfeita jamais vai resolver completamente um leitor despreparado. Porque a dificuldade não está apenas no texto, mas também em quem lê o texto.